Como garantir o desenvolvimento e aprendizagem das crianças utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino? E eu respondo para você que para garantir o desenvolvimento e aprendizagem da criança é preciso que você, professora, tenha garantido um bom repertório de brincadeiras para ser usado em sala de aula. Você tem garantido esse bom repertório brincante? Mas como eu garanto bom repertório brincante? Simples. Um bom repertório brincante é aquele que desenvolve a linguagem corporal. Um bom repertório brincante é aquele que envolve uma dinâmica espacial. Um bom repertório brincante é aquele que utiliza material adequado para a aula. O bom repertório brincante é aquele que potencializa a criatividade colaborativa. E você tem que ter garantido um repertório com esses fundamentos essenciais para você se tornar uma professora referência aí na sua escola, entre os alunos e os familiares. Uma brincadeira que desenvolve a linguagem corporal, envolve uma dinâmica espacial, que utiliza um material adequado e que potencializa a criatividade colaborativa. Se você tem garantido isso, a gente consegue dar o próximo passo para garantir o desenvolvimento e aprendizagem das crianças em sala de aula através dessas brincadeiras. Então, você fez o planejamento do ano, você tem aquele bom repertório, você refletiu, né? Porque a gente tem muita coisa no mundo de hoje, mas você sabe qual que é aquela pérola que você tem, qual que é aquela pedra preciosa que faz com que a criança desenvolva uma linguagem corporal, tem uma que não desenvolve, mas então talvez ela não deve estar no seu planejamento. Se tem uma brincadeira que consegue abordar todos esses fundamentos de linguagem corporal, dinâmica espacial, material adequado, criatividade colaborativa, se você tem uma brincadeira que envolve esses fundamentos, talvez ela deve ser a sua principal brincadeira para começar o ano, para você colocar no seu planejamento e aos poucos preencher todas as suas aulas com brincadeiras que contenham esses fundamentos. E assim você vai deixando de lado aquelas brincadeiras que são divertidas, mas só são divertidas. É legal no momento de entretenimento, mas se você está utilizando num espaço educacional, se você tem um objetivo que você quer alcançar no final do mês, no final do ano, no final do semestre, você tem que alinhar as brincadeiras com o desenvolvimento da criança, com o que ela tem que aprender durante o ano, durante o mês. E assim você vai conectando, talvez, um repertório que você já tenha e que nunca pensou que ele continha esses fundamentos, ou então substituindo uma atividade que você já tenha por outra, porque ela contém todos esses fundamentos. Novamente, para você repetir: linguagem corporal, dinâmica espacial, material adequado, criatividade colaborativa. E as minhas atividades que eu utilizo, eu tenho certeza que utilizam esses fundamentos, porque eu botei em prática, eu mudei. Se não utilizava, fiz adaptações, mudei novamente. São anos botando em prática de transformação, adequando, lapidando para realmente essas brincadeiras garantir o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tanto no Brasil quanto nos países da Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. E depois de garantir a qualidade do seu repertório, coloque em prática na sua aula, tendo em mente 6 perguntas. Tchan, 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 tchan. 6 perguntas. 6, 6, 6, 6. Ou seja, você tem garantido os fundamentos da sua aula, as habilidades que elas trabalham, e você, durante todo o processo, vai fazer algumas perguntas para ver se os alunos conseguem responder, talvez verbalmente, talvez corporalmente, no dia a dia, em sala de aula. Tenha sempre em mente essas 6 perguntas. Todo mundo preparado para escrever? Primeiro, a criança, o seu aluno, consegue ter uma ideia a partir do tema utilizado em sala de aula, da brincadeira utilizada? O aluno sabe comunicar essa ideia que ele teve a partir da brincadeira que você ensinou? A criança, o aluno, sabe ensinar essa ideia para os seus amigos? O seu aluno sabe ouvir a ideia do outro amigo? Ah, se o outro amigo também teve uma ideia, ela consegue escutar?
Essa criança que está sabendo escutar a ideia do outro amigo, ela consegue experimentar e aprender através da explicação que o amigo dá. Outra coisa, o seu aluno consegue conectar a ideia de um amigo com a ideia dele para fazer algo juntos, né? Para criar algo juntos, colaborativamente. E essas são as 6 perguntas que eu sempre tenho em mente para ver se cada aluno meu consegue me responder essas perguntas no processo durante a aula. Ter uma ideia, saber comunicar essa ideia, saber ensinar essa ideia, saber ouvir a ideia do amigo, experimentar e aprender a ideia do amigo, saber conectar a minha ideia com a ideia do amigo. E essas são as perguntas que eu sempre, quando ponho em prática uma boa brincadeira, que eu sei que tem fundamentos para desenvolver todas as habilidades da criança, eu também fico vendo se ela está digerindo essa brincadeira através dessas perguntas. E tem uma mágica que acontece, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu dou aula para crianças de 4 anos, sou da educação infantil, como é que as crianças vão me responder isso? E o momento mágico da sala de aula, eu sempre falo isso porque para mim é um momento maravilhoso, que essas respostas, essas perguntas são respondidas, eu tenho essas respostas, é quando você, professora, dá um passo para trás. Quando você dá um passo para trás, você observa toda a turma, né? Você tem uma visão geral e começa a observar se a criança teve uma ideia, se ela está adaptando aquela atividade de um jeito dela, botando o seu estilo na brincadeira, e eu consigo falar, nossa, olha só, a Débora já está fazendo algo novo, e eu, com o meu olhar sensível e sempre atento, começo a aprender as adaptações que os alunos estão fazendo, apenas com esse olhar atento, delicado. Esse passo para trás faz com que você escute as respostas das crianças para essas 6 perguntas, não verbalmente, porque as crianças pequenas, elas talvez não saibam verbalizar muito bem o que está passando na cabeça, mas elas têm um corpo muito inteligente. A linguagem corporal da criança é fenomenal, e você, professor, tem que saber ler essa linguagem corporal das crianças e saber, olha só, essa brincadeira trouxe uma lateralidade, tinha uma coordenação motora muito difícil, e a partir desse meu passo para trás, eu consegui ver que a Larissa conseguiu desenvolver a habilidade, ela teve uma ideia, ela está comunicando, ajudando o coleguinha do lado. Eu descobri que a Vanessa, que está aqui também, ela está ensinando para o amigo dela, porque tem mais dificuldade, ou seja, ela já conseguiu ter uma ideia, já adaptou, já está ensinando a ideia dela para um amigo, sem o professor falar nada, apenas o professor, a professora dando um passo para trás, deixando esse bom repertório brincante trabalhar sozinho com as crianças naquele tempo, talvez uma música que dure 2 minutos ou 3 minutos, tem um espaço de criatividade, que a criança consegue, deixa eu achar o meu estilo, mas e se eu trocasse essa sílaba por outra sílaba? E se eu trocasse essa palavra por outra palavra? Mas e se eu, em vez de dançar igual não sei, igual uma água viva, né, toda assim, eu dançar igual um robô, que é com movimentos mais retos, firmes, com direção mais definida? Então, tudo isso o professor está com esse olhar atento durante a brincadeira, porque as crianças vão responder todas essas 6 perguntas no processo da atividade, no processo de sala de aula. Então, você tem que ter esse olho atento e sensível para captar essas respostas. Novamente, ter uma ideia, saber comunicar essa ideia, saber ensinar essa ideia, saber ouvir a ideia do amigo, experimentar e aprender a ideia do amigo, saber conectar a minha ideia com a ideia do amigo. São 6 perguntas que, se elas forem respondidas durante o ano, eu sei que as minhas atividades garantiram o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, fizeram sentido para elas, elas conseguiram adaptar, para elas começarem a criar, elas teve que digerir os fundamentos daquela brincadeira. Então, tudo isso traz
parâmetros, diretrizes para eu verificar se realmente está tendo efeito aquela brincadeira. Ai, as brincadeiras saíram felizes, as crianças saíram felizes da brincadeira, tá todo mundo pulando, se divertindo, tá? Mas calma, você tem os parâmetros para ver se realmente elas entenderam. Tem, a motivação é muito importante, isso é muito legal, porque a criança, quando gosta, ela quer repetir. Quando ela repete, ela tem possibilidade de aprender coisas que da primeira vez que ela experimentou a brincadeira, ela não percebeu. E se ela gostou, ela vai brincar e vai brincar de novo e vai brincar mais uma vez. E cada vez que ela repete a brincadeira, ela está num nível de aprendizagem diferente. Ela vai passando pela mesma brincadeira, mas por um nível de percepção mais aguçado. E essas 6 perguntas, elas garantem para mim que as crianças estão aprendendo, estão se desenvolvendo e estão dando um passo a mais na sua percepção do mundo, né? Através de quem trabalha com educação infantil sabe que a linguagem corporal, espacialidade, saber escutar o amigo, colaborar com o amigo, saber manusear os objetos mais diferentes, com cores, formas, pesos, volumes, isso é muito importante para começar a ter um processo cognitivo mais avançado, né? Para depois ter uma capacidade de abstração forte, né? Quando ele vai fazer matemática ou pensar em algumas coisas mais para frente, do Fundamental 1, Fundamental 2, é preciso que a gente tenha tocado nos objetos, que a gente tenha comunicado com os amigos, então isso é muito importante. O processo de abstração, que é muito importante, e memorização também, mais importante no Fundamental 1, no Fundamental 2, depois no ensino médio, ele é fundamental nas brincadeiras que são feitas na educação infantil. Se você traz na educação infantil um bom repertório brincante, que desenvolve a linguagem corporal, que envolve uma dinâmica espacial, que utiliza o material adequado e potencializa a criatividade colaborativa, a capacidade de memorização e a capacidade de abstração da criança vai ser maior nos próximos anos, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. E vamos para a nossa prática, mas Estevão, muito legal, mas dá um exemplo como isso pode acontecer numa brincadeira. E, bom, eu vou dar um exemplo muito prático, porque eu tenho muitos alunos que são professores, né? Eu tenho um curso online, Educando pela Brincadeira, e eu dou esse bom repertório que eu preparei para utilizar esses fundamentos. A gente sempre está refletindo nessas perguntas com outros professores, a gente tem uma comunidade secreta que a gente tem ali, os professores que colocam a prática que eles fizeram, que eles filmaram, põe na nossa comunidade secreta, eu vou debatendo, eu vou conversando, vou aprendendo com os meus alunos também. Nossa, muito legal que você fez isso, olha só que interessante a maneira como esse professor fez isso com as crianças. E eu tenho muitos professores que utilizam brincadeiras musicais para auxiliar na alfabetização das crianças. Vamos conectar jogos de linguagem com brincadeiras musicais para auxiliar na alfabetização, conectando fundamentos essenciais para garantir o desenvolvimento e aprendizagem da criança, como linguagem corporal, dinâmica espacial, material adequado e criatividade colaborativa. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. O cá foi passear, o cá foi passear. Assim, boneca virou boneca. O cá foi passear, o cá foi passear. Assim, boneca virou boneca. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. O bo foi passear, o bo foi passear. Assim, boneca virou neca. O bo foi passear, o bo foi passear. Assim, boneca virou neca. Bo, 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 né, né, né. Cá, cá,
Tudo bem? Já entendeu a brincadeira? Canta comigo agora, se você aprendeu a brincadeira. Calma aí. Bo, 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 né, né, né. Cá, 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 virou boneca. O Cá foi passear, o Cá foi passear. Assim, boneca virou. Virou o quê? Boca. O Cá foi passear, o Cá foi passear. Assim, boneca virou. Boca. O Cá, boné. O Cá foi passear, o Cá foi passear. Assim, boneca virou boné. De novo, o professor errou. O Cá foi passear, o Cá foi passear. Assim, boneca virou boné. Acertei agora. O Cá foi passear, o Cá foi passear. Assim, boneca virou boné. Bo, bo, bo. Né, né, né. Cá, 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 virou boneca. Eu errei de propósito para ver se os alunos estavam atentos, né? O professor não erra assim, sem mais nem menos. Tá brincando. Então, é muita coisa, muita câmera, e acaba me confundindo. Desculpa, mas essa é a brincadeira. Olha só que interessante. A gente tem uma música que conecta com as sílabas. Boneca. E cada sílaba tem uma vogal diferente, que você pode associar também com formas geométricas. Bo, o círculo. Né. Isso eu posso formar boneca. Eu posso fazer um desenho assim, ó. Boneca. Ó. Boneca. Se eu faço outras formas, então eu posso associando. Olha só que legal. Sílabas com sons, com melodias, com formas, e outras palavras aparecem, né? Uma palavra boneca, que dentro dela tem neca. Neca de pitibiriba é quando não tem chocolate mais em casa, não tem mais chocolate em casa, sua mãe fala assim, não tem neca de pitibiriba, não tem mais chocolate. Se o Cá vai passear, vira boné. Se o Né vai passear, vira boca. Então, as crianças, a partir de uma brincadeira muito simples, através de sílabas, ela começa a ver o ritmo de cada sílaba, a pronúncia, o som. Ela consegue ter esse estímulo visual e dinâmico, né, que traz. Você pode botar aqui no peito, você pode botar na mão, na perna, e você pode seguir as sílabas da canção tocando no corpo. Olha só que interessante. Qual que é a atividade aqui que a gente pode fazer? É botar cada sílaba numa parte do corpo. O Bo eu posso botar aqui, na mão. O Né eu vou deixar aqui no peito, aqui. E eu vou botar na perna, o Cá. Então eu faço assim. Bo, 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 bo. Né, né, né. Cá, 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 virou boneca. Olha só, eu já trago essa movimentação, essa motricidade para a criança, para relacionar os estímulos auditivos com os movimentos sonoros, a percussão corporal, seguindo as sílabas, seguindo a melodia. Só que aí tem um desafio na música, né? O Bo vai passear assim, vira neca, e ela tem que bater na parte do corpo, ou seja, você faz aí uma partitura criativa com a palavra boneca. É uma brincadeira que está dentro do meu curso online Educando pela Brincadeira, e eu utilizo muito ela. Ela é uma brincadeira que eu tenho certeza que vai garantir o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, porque ela tem a linguagem corporal, desenvolve a linguagem corporal, ela envolve uma dinâmica espacial, ela utiliza o material adequado e potencializa a criatividade colaborativa. E aí, depois de utilizar muito essas brincadeiras, eu dou aquele momento mágico, eu permito dar aquele momento mágico em sala de aula, que é dar um passo atrás. Então eu vejo que as crianças já fizeram 2 vezes a brincadeira, e no outro dia eu olho para as crianças e começo a ver que uma teve uma ideia, fala, nossa, se eu faço com boneca, eu posso fazer com camisa, porque tem o mesmo ritmo, tem três tempos, né? Elas podem falar 3 alguma coisa, não sabe o que é sílaba ainda, ó. Camisa tem 3 dedinhos. Boneca tem 3 dedinhos. Estevão tem 3 dedinhos. Agulha.
carroça, sacola, ou seja, eu começo a ver que aquelas 6 perguntas, lembra que eu falei? Elas estão sendo respondidas no processo da brincadeira. A criança é capaz de ter alguma ideia, começa a associar, nossa, boneca, eu vou jogar com as sílabas, fazer aqui, né, tirar uma, virar outra palavra. Se for com camisa, como é que ficaria? KKK, mimimi, zá, virou camisa. Usar foi passear, assim, camisa virou cami. Às vezes não tem sentido, mas a brincadeira é válida. Ela está tendo uma ideia, está conseguindo adaptar uma atividade que você trouxe para ela fazer esses jogos de linguagem que está auxiliando na alfabetização dela, com os fonemas, com as sílabas, com o tempo, com a entonação. E bum, começa a acontecer muita coisa. E olha só, o que é o mais interessante? Se você tem essa brincadeira que você pode fazer, boneca, você pode botar em qualquer parte do corpo, boneca. Eu vou assim, né, virou boneca. Oh, você tem que seguir a parte do corpo, então você traz aí uma dinâmica espacial, uma linguagem corporal que ela está associando essa escutativa com as sílabas, com as partes do corpo, pode botar aqui na perna, pode botar no chão, pode botar em lugares da casa diferentes da sala de aula. O boné é aqui eu vou botar olha só, aqui eu vou tampar, eu ponho na mesa, ponho na parede, boneca, e assim você vai trabalhando essa dinâmica espacial com a linguagem corporal, com uma simples música que vai auxiliar na alfabetização das crianças, com o reconhecimento das sílabas, sons, julgar com as sílabas, o que forma, né? Palavras que, se você tira uma sílaba, forma outra palavra. Isso é um descobrimento para a criança. Então, eu entendo, quando eu dou um passo para trás, que a criança está tendo alguma ideia a partir da brincadeira. E outra ideia que eu sempre costumo ver através dessa brincadeira é que elas tentam colocar o próprio nome na brincadeira. E a melhor música para escutar é aquela música que a gente escuta o nosso próprio nome. Por exemplo, T, vão, virou Estevão, T, vão, virou Estevão. Ah, meu nome! Priscila, pri, si, lá, virou Priscila. Ah, então tem vários nomes, a gente vê que tem nomes que dão certo, outros que não. Por quê? Tem 3 tempos, tem 3 papelzinhos, tem 3 sílabas. Então a gente vê que o vão foi passear, assim, Estevão virou Este. Então é muito divertido. Então, sempre que você puder conectar o nome das crianças numa atividade, vai ser perfeito. Você vai saber que, através disso, as crianças vão querer repetir a brincadeira faz parte dela, porque tem um nome dela, tá todo mundo cantando o nome dela, e ela vai querer repetir, e quando ela repete, ela vai aprendendo algo a mais, que na primeira vez ela não entendeu, mas se ela tem vontade, motivação para repetir a brincadeira, porque tem um nome dela na brincadeira, ela vai conseguindo perceber o que são sílabas, o que são palavras formadas, 2 sílabas, 3 sílabas, e assim você brinca com a brincadeira do boneca com o nome da criança, Vanessa, Estevão, Larissa, lá, ri, sa, virou Larissa. Põe na parte do corpo diferentes, Larissa, Estevão, calma aí, assim, T, vão, virou Estevão. Põe agora na sala, cria uma dinâmica espacial que eles têm que entender na carteira, debaixo da mesa, lá em cima da parede, que tem que dar um pulo para pregar, para bater a mão na sílaba certa. Olha só, você vai criando uma dinâmica. Se você fala boneca, você fala Estevão, então troca. Vou botar aqui, boneca, virou boneca. Vamos ver, virou Estevão. Vira um videogame, cara. As crianças são fascinadas por esse desafio, mas você está trazendo essa brincadeira
simples, divertida, com uma linguagem corporal, uma dinâmica espacial, de um material muito simples, mas um material adequado, que elas conseguem ver as letras bem claramente, com uma cor diferente, cada sílaba tem uma cor diferente, com a criatividade colaborativa, que as crianças estão botando o nome dela. Qual outra palavra? Com 3 papelzinhos coloridos, ou 3 sílabas, elas começam a botar nome aos bois, né? Então, cada palavra que a gente está usando tem 3 sílabas. E assim, você transforma a sua sala, a sua aula inesquecível. As crianças vão querer mais, vão querer aprender, porque você está escutando elas, você está trabalhando com a linguagem mais especial da criança pequena, por exemplo, que é a linguagem corporal, com uma dinâmica espacial, material adequado, criatividade colaborativa. E assim, você pode perguntar para a criança, lembra aquelas 6 perguntas? Você teve uma ideia? Sim, eu tive uma ideia de fazer com o nome do Estevão. Ah, que legal! E você, como é que a gente faz essa ideia? Ah, vamos botar no papelzinho, igual você fez com boneca, vamos fazer com Estevão, porque isso vai ajudar. Se ajudou com boneca, vai ajudar no Estevão. Ótimo, que legal! Então vamos botar no papelzinho para facilitar. A criança conseguiu comunicar essa ideia, e ela está ensinando essa ideia, botando no corpo, botando na parede. Você vai vendo que criança começa a ter essa iniciativa de criar, adaptar, comunicar as ideias, essas pequenas adaptações a partir da atividade que você propõe em sala de aula. E aí, é muito importante você saber, nos seus alunos, quais crianças conseguem escutar a ideia dos amigos, porque a gente vê que tem criança que quer falar o tempo inteiro, que nem eu não paro de falar um minuto, mas é importante a gente saber o momento de falar, expressar as nossas ideias e escutar os amigos. Isso é muito importante no nosso processo de aprendizagem. E você vê que a criança consegue escutar o professor e o amigo, e sabe aprender a ideia do amigo. Então, experimenta, vamos experimentar. Ah, entendi o que você está falando, Juliana. Ah, Monique, Monique, também dá para fazer com o seu nome. Então, vamos fazer. Tenta, experimenta. A Monique vai trazer uma ideia nova, e você tem que, então, em vez de botar tudo assim na parede, a gente vai botar um em cada pessoa, nas costas da pessoa, e você tem que achar a pessoa que é e bater nas costas da pessoa. Então, você aprendeu com a Monique que, em vez de botar no seu próprio corpo, em vez de botar na sala, você pode botar no corpo dos amigos e ficar brincando junto com a música, se você vai conseguir acertar as sílabas certas da música com o nome da Monique. Vamos ver, ó. Mo, 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 ni, ni, que virou Monique. Mo, 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 ni, que virou Monique. Vanessa. Bam, 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 ne, ne, ne. Sa, virou Vanessa. Bam, 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 ne, ne, ne. Sa, virou Vanessa. Estevão. Estevão. E assim vai, você pode fazer com vários nomes, todos os nomes que as crianças colocaram em sala de aula, você põe na canção, e aí, se está na sala, se está no próprio corpo, se está no corpo dos amigos, então a gente vai fazendo uma verdadeira brincadeira envolvendo essa dinâmica espacial, material adequado, linguagem corporal e criatividade colaborativa. E aí, você consegue experimentar a ideia do amigo, você sabe qual a criança que consegue falar assim, nossa, essa ideia que a Monique teve, eu posso conectar com a minha, a gente pode fazer uma coisa juntos. Ah, é? Enquanto alguém faz a percussão corporal do boneca, de botar no próprio corpo, a gente pode fazer os outros dançando, fazendo a coreografia com as sílabas espalhadas na sala. Então a gente faz os dois juntos e vira uma apresentação. Olha só, a criança capaz de não só ter uma ideia, saber ensinar a ideia, saber aprender a ideia do amigo e comunicar tudo isso que foi criado colaborativamente, essa criança, se você tem certeza que a sua atividade garantiu o desenvolvimento e aprendizagem dela, fez sentido, ela incorporou de tal modo o processo que você está falando, ela entendeu o que é sílaba, ela entendeu o tempo, entendeu do que é ritmo, ela entendeu os jogos de linguagem, lateralidade, dinâmica espacial,
porque ela já está conseguindo adaptar, indo além, não só tendo uma ideia, mas consegue aprender facilmente a ideia dos amigos e conecta tudo isso. Ou seja, assim você garante que está funcionando o seu bom repertório brincante com os seus objetivos que você quer alcançar no final da aula, no final do ano. E isso é muito importante para você pensar para o próximo ano no seu planejamento. E boneca. Quem já sabia, ó, Priscila, que está aqui, dá para fazer com Priscila, deixa eu botar aqui de novo. Então, ó, boneca. Então, novamente, repetindo, para garantir o desenvolvimento e aprendizagem da criança, é preciso que você, professora, tenha garantido um bom repertório de brincadeiras para ser usado em sala de aula. Um bom repertório é aquele que desenvolve a linguagem corporal, que envolve uma dinâmica espacial, que utiliza um material adequado e potencializa a criatividade colaborativa. E depois, no processo de aprendizagem, com esse repertório, esse bom repertório mirabolante que você tem, você vai fazer 6 perguntas. A criança consegue ter uma ideia a partir dessa atividade? Ela sabe comunicar essa ideia? Sabe ensinar essa ideia? Sabe ouvir a ideia do amigo? Ela experimenta e aprende a ideia do amigo? Sabe conectar a ideia do amigo com a ideia dele, da criança? E assim você garante o desenvolvimento e aprendizagem da criança com o seu bom repertório, com essas 6 perguntas sendo respondidas através desse olhar atento e cuidadoso do professor, da professora, que não está esperando as respostas verbalmente toda hora, mas às vezes corporalmente. As crianças estão brincando, quando elas brincam e quando repete a brincadeira, elas já estão adaptando, já estão comunicando a ideia dela para a outra, então você vai vendo e observando com uma ficha, anotando se conseguiu, se não conseguiu, e assim você tem essa garantia para saber que no final do ano, assim como a gente está vivendo hoje, esse final do ano, você sabe que ela alcançou os objetivos esperados.